Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa comunidade, da nossa formação tributária. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente pertinente para esse momento. Essa aula está sendo gravada aqui em junho de 2026, estamos aí a poucos meses do início da reforma tributária, o início oficial, estamos agora em fase de transição, e me refiro a esse início oficial porque teremos aí, né, a viradinha de chave de PIS e COFINS para CBS. E esse é um momento da gente preparar os nossos clientes, de deixar as empresas prontas para receber essa nova realidade, principalmente aquelas que são hoje optantes pelo lucro real, que apuram créditos de PIS e COFINS ali pela sistemática não cumulativa e que não podem deixar esse dinheiro na mesa. Então, estamos aqui para entender como que a gente vai apurar esse crédito de PIS e COFINS e então poder operacionalizá-lo e compensá-lo com débitos de CBS, ok? Então, nessa primeira aula, nós vamos entender como que a gente faz a apuração desse crédito de PIS e COFINS, como que a gente prepara esse crédito para a próxima etapa, que é o que veremos na aula 2, que é de fato a operacionalização e a apuração deste crédito. Então, tentei deixar o material aqui o mais prático possível, demonstrações aqui em planilhas, na própria FD. Na próxima aula ali teremos, inclusive, um prompt de inteligência artificial que pode ajudar vocês, mas vamos ao que interessa, vamos à nossa aula. Então, deixa eu colocar o material aqui na tela para a gente poder começar. Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui um melhor formato. Acredito que esse aqui por enquanto, tá? Então, como eu falei, nós teremos aqui a apuração de créditos de PIS e COFINS para compensação com o CBS. Vamos entender como que isso vai funcionar na prática. Vamos seguir aqui com o nosso material. Primeiro ponto, quando nós falamos de créditos de PIS e COFINS, a gente sempre precisa analisar aquilo que já foi aproveitado de crédito, justamente para que a gente não faça um uso em duplicidade, aquele crédito seja glosado e passível de multa e juros. Para a gente identificar os créditos já aproveitados, nós tivemos inclusive uma oficina prática na frente, onde eu abordei toda essa sistemática de apuração, toda a metodologia, principalmente uma oficina que é sobre apuração de créditos de insumos, de PIS, COFINS, ICMS, PI. Então lá eu trago, né, toda essa metodologia. Então a ideia aqui não é a gente entrar nessa apuração, né, com esse nível de detalhe, porque já temos uma oficina prática, mas é a gente relembrar aqui alguns pontos importantes e também eu preciso passar por aqui para a gente conseguir nivelar o nosso conhecimento antes de chegar lá na parte que a gente compensa com PIS e COFINS. Então, eu sempre gosto que todos estejam na mesma página. Então, quando falamos de crédito de PIS e COFINS e de qualquer crédito tributário, esse é sempre o primeiro passo. Nós precisamos entender e saber aquilo que já foi aproveitado, aquilo que a empresa já aproveita todos os meses, ou talvez até em algum eventual trabalho de recuperação de créditos que foi feito. Então, neste caso, nós temos aqui no nosso material que nós precisamos fazer aquela auditoria dos últimos 5 anos, um cruzamento das notas fiscais com as despesas contábeis, com o FD contribuições. A gente precisa mapear quais foram os CSTs utilizados nas entradas e também conferir eventuais divergências na operação. Sempre que nós identificarmos que na FD foi utilizado a CST 50, 51, 52, 53, enfim, todas essas que estão listadas aqui, esse é um indicativo que para aquela operação foi aproveitado o crédito, ou seja, não posso aproveitar crédito novamente sobre aquela despesa. E por outro lado, se eu tenho XMLs, ou seja, notas fiscais ou outras despesas contábeis que não estão classificadas com essa CST, mas que já foram escrituradas com a CST 70 ou 90, significa que a gente pode direcionar a nossa análise para essas operações para entender qual foi o motivo do crédito não ter sido aproveitado. Foi porque realmente o crédito não é permitido pela legislação ou porque a empresa não observou as regras da legislação vigente e deixou esse crédito passar. Então, nós temos esses cenários. E lembrando também que a partir de 2026, esse ano que estamos, né, já surgiu aí o C-Class-Trib da reforma, que vem também, né, como um complemento aí do que a gente via de CST, as classificações, elas começam a ganhar uma nova roupagem
e a gente também precisa observar isso nas notas que vem aqui para esse ano de 2026. Aqui eu quero compartilhar com vocês uma planilha. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu parar essa tela e eu vou trazer outra tela aqui para a gente. Vai ser... Aí, deixa eu ver se eu fechei, mas a gente pode abrir aqui novamente. Deixa eu abrir aqui. Esse arquivo que eu vou abrir agora, ele é uma EFD fake, que os alunos também têm acesso, tá? Então, vocês têm acesso lá na plataforma da frente, lá na jornada de recuperação de créditos, até nessa oficina prática que eu falei de insumos, eu também disponibilizo esses arquivos. Então, isso aqui nada mais é do que uma FD contribuições fake, com informações que não existem, né? Levadas para o Excel, para que você possa praticar. Então, se você não tem, por exemplo, Aline, eu não tenho ainda um cliente, eu estou começando na área tributária, eu ainda não tenho documentos para praticar recuperação de créditos. Então, lá na frente, nós temos esses documentos. Então, isso aqui é o SPED, que você vai poder fazer algumas análises para você praticar antes de ir para a vida real, antes de levar isso para o seu cliente. Então, quando a gente observa aqui esse arquivo, então só para a gente entender aquele lance das CSTs, como eu falei, explico de forma mais aprofundada na oficina, mas aqui nós temos o registro C170, por exemplo, que é onde nós temos todas as entradas e saídas daquela empresa, todas as notas fiscais que correspondem a essas operações. Se eu venho aqui, por exemplo, eu tenho todos os FOPs, né, que indicam entradas e saídas, e seguindo aqui no meu arquivo, eu tenho, já está aqui grifado, a CST de PIS e mais para frente aqui a CST também de COFINS, tá? Então, aqui é onde eu falei para vocês, tudo que tiver aqui com 50, por exemplo, significa que já houve um aproveitamento de crédito, e eu posso confirmar isso observando aqui a coluna de PIS, que tem os valores dos créditos aproveitados. Mas quando eu venho aqui, eu vejo que eu tenho operações com o CST 70, 98, 99, pode ver que aqui, né, eu passo a não ter mais os valores de PIS e nem de COFINS, o que significa que para essas operações não houve aproveitamento de créditos, mas elas foram escrituradas. Então, eu preciso analisar para ver se essa operação, de fato, não me dá direito a crédito, né, são essas operações aqui, ou se me dá direito a crédito, mas por algum erro na escrituração, alguma questão que não foi observada, esse crédito não foi considerado na ocasião. Então, esse é o primeiro ponto. E claro que, além disso que já está escriturado, eu preciso ver também o que não está, como, por exemplo, as despesas contábeis ou outras operações que estejam lá no SPED fiscal, que é o que eu ensino na oficina de forma mais aprofundada, ok? Então, só para a gente ficar aqui na mesma página. Voltando aqui para o nosso material, eu vou ter que ficar indo e vindo de algumas telas aqui para a gente conseguir ter essa vivência mais prática, tá? Então, deixa eu voltar aqui, compartilhar tela. Voltamos aqui para o nosso material. Então, seguindo aqui, depois que eu entendi os créditos que foram aproveitados, então, como eu falei, eu preciso entender quais mais podem ser. E isso eu entendo a partir da minha legislação atual. Então, hoje nós temos créditos de insumos, bens para revenda, energia elétrica, aluguéis, ativo imobilizado. Toda a base legal desse crédito, ele vem lá da Instrução Normativa 2121 de 2022, que consolidou as normas de PIS e COFINS, e também do artigo 3º da Lei 10.833. Vocês vão observar que aqui no cantinho direito eu tenho um QR Code, né, que eu deixei aqui para vocês, que é de um workshop que nós fizemos há alguns meses atrás, onde nós também fizemos, né, uma planilha, eu preparei essa planilha de mapeamento, é um mapeamento muito completo de créditos de PIS e COFINS. Então, quem quiser também, né, adquirir essa planilha, é só mapear aqui esse QR Code, que você vai ter acesso tanto ao conteúdo gravado desse workshop, quanto a essa planilha. Vou mostrar aqui também rapidamente para vocês entenderem melhor do que se trata. Então, essa planilha, ela é um consolidado, e aqui, essa aqui, ela é um consolidado de todos os créditos de PIS e COFINS. Então, eu vou desde os créditos mais básicos, que estão lá na 10.833, até créditos presumidos, setores, né, de alguns setores especiais, e aqui eu consigo até fazer alguns resumos de acordo com a análise que eu vou fazendo. Então, você pode ir entendendo aqui o crédito
e ir já colocando aqui para sua análise se esse crédito se aplica ou não à operação daquela empresa. Então, aqui você já tem os tipos de créditos permitidos com toda a base legal, e aí você vai fazendo a sua análise para entender se faz sentido para aquela empresa que você está trabalhando ou não. Então, esse crédito ele é exclusivo, essa planilha ela é exclusiva desse workshop. Então, se você quiser ter acesso, é só mapear esse QR Code e depois da sua inscrição, o acesso é imediato. Então, passamos aqui pelas duas etapas iniciais de mapeamento de créditos. Então, primeiro, eu preciso saber o que a empresa já aproveitou. Então, tem que ter esse mapeamento muito claro para eu poder fazer, então, um trabalho conservador. Depois, eu preciso saber o que a empresa ainda pode aproveitar. A partir desse momento, né, que eu apurei créditos, eu posso ter dois resultados desse crédito. Eu posso concluir que a empresa teve um pagamento a maior, ou seja, lá na época ela pagou R$ 100 de PIS e COFINS, mas ela apurou créditos de R$ 70. Então ela percebeu que ela não deveria ter pago 100, ela deveria ter pago 30, porque ela tinha créditos ali não aproveitados. Ou eu posso apurar um saldo credor, que é quando os meus créditos superam os débitos. Então, nesse caso, eu paguei 100, mas na verdade eu vi que eu tinha 150 de crédito. Então, na verdade, eu fiquei com saldo credor. Eu nem deveria ter pago nada na época. Então, nós temos alguns cenários que resultam da recuperação de créditos. Então, aqui, gente, eu estou partindo do princípio que você não vai só pegar a EFD do seu cliente e vai olhar se ele tem saldo credor ou não e vai trabalhar com isso. Eu estou partindo do princípio que você vai pegar a EFD do seu cliente, você vai fazer um mapeamento completo para ver se ele tem mais créditos a recuperar, afinal, isso é uma oportunidade, é um serviço que a gente está prestando, um serviço tributário, e a partir disso você vai entender o que você vai fazer com esse saldo, seja ele um pagamento a maior ou um saldo credor. Então, só para ficar bem didático, né, ou melhor explicado aqui para vocês, eu vou até voltar aqui para a planilha. Deixa eu voltar aqui, só para a gente fazer uma simulação de cálculo. Deixa eu ver aqui se está aparecendo para vocês. Deixa eu aumentar. Então, vamos supor o seguinte, tá? Então, vamos supor que no meu arquivo original, eu tinha lá PIS de R$ 50 e COFINS de R$ 500. Tá? Deixa eu aumentar mais aqui para ficar bem legível no vídeo para vocês. Então, vamos supor que isso aqui era o que estava no meu arquivo original, perfeito? E aí eu fui lá e eu entendi que essa empresa ela tinha créditos de PIS, por exemplo, de R$ 10 e COFINS de R$ 100 naquele período. Lembrando que quando a gente faz esse trabalho de crédito de PIS e COFINS, a gente tem que trabalhar mês a mês, competência por competência. Então, quando eu fizer o meu arquivo retificador, neste caso aqui, quando eu for retificar a minha operação, significa que eu estou falando para o fisco o seguinte: olha, lá no passado, vamos supor que foi, sei lá, mês 1 de 2023. Eu paguei R$ 50, mas eu percebi que eu tinha créditos aqui que eu não aproveitei naquele momento. Então, na verdade, eu não deveria ter pago 50, eu deveria ter pago 50 menos 10, que na verdade, R$ 40. Já em relação a COFINS, eu paguei 500, mas eu deveria ter pago 400, porque eu tinha 100 de crédito. Então, isso aqui é o que representa o meu pagamento indevido ou a maior. Então, isso aqui é o que leva a gente para o caminho da perder compra, tá? Então, aqui é o crédito que eu tenho neste período. Então, neste caso, R$ 110 de créditos. Agora, vamos entender a situação do saldo credor. Então, considerando que eu fiz uma revisão, né, eu apurei créditos, eu percebi que aqui eu tinha R$ 60 de créditos para PIS e R$ 600 para COFINS. Neste caso aqui, eu não tenho pagamento indevido a maior, mas eu tenho um saldo credor que foi gerado num valor de R$ 600. Então, isso aqui é o meu saldo credor. E aí, qual que é a diferença, né, quando a gente pensa em utilização do crédito? Quando eu formo um pagamento indevido a maior e eu vou para o caminho do Perdecomp, estou lá no Perdecomp Web e faço uma compensação, significa que a legislação me permite utilizar esses valores para compensar com qualquer outro tributo federal. Então, eu posso pegar esses 110 e compensar com IPI, com imposto de renda, contribuição social, até com as contribuições previdenciárias. Quando eu apuro um saldo credor, a minha utilização é diferente. Eu não consigo
transformar muitas vezes isso aqui em dinheiro, a não ser que se enquadre nas hipóteses de ressarcimento que estão previstas na instrução normativa. Fora isso, o que eu posso fazer? Eu só posso utilizar com o próprio PIS e COFINS. Então, eu vou levando esse saldo credor para minha próxima apuração para utilizar esses valores para bater de PIS e COFINS mesmo. Então, eu não vou utilizar para imposto de renda, para IPI, não. Eu vou utilizar apenas com PIS e COFINS. Então, quando eu apuro um saldo credor, eu tenho algumas restrições na sua utilização. Se for hipótese de ressarcimento, aí eu posso fazer o PERDECOMP, né? Inclusive pedir em espécie esse valor, mas a gente tem que fazer também uma apuração trimestral. Então, o que a legislação fala? Se você não conseguir utilizar no trimestre, aí sim isso vai virar um crédito, né, para você compensar com outros tributos. Então, aqui eu tenho o saldo credor, tá? Então, vamos supor que eu, lá em janeiro eu apurei um saldo credor de 600. Quando eu for fazer a apuração, a revisão de fevereiro, só para a gente seguir aqui o exemplo, o que eu vou fazer? Vamos supor que eu apurei o débito, né? Aqui é o débito de, vamos supor aqui, pode ser 50 mesmo e 500. Então, eu apurei débitos de 50 e 500. Então, eu vou arrastar esse saldo credor que ficou. Então, eu vou abater, né? O arrastar é abater. Então, aqui eu vou deduzir desses 50 o 100 aqui do meu saldo credor. Ops, peraí. Ficou negativo lá, né? Peraí, vamos fazer diferente. Então, deixa eu pôr aqui, ó, como saldo credor do período anterior. E entender isso aqui, gente, é primordial para você compreender a próxima aula, que é a operacionalização do saldo credor na EFD, tá? Por isso que eu estou dando uns passinhos para trás aqui. Então, o saldo credor do meu período anterior foi esse aqui, certo? Aqui é o meu débito, saldo credor do período anterior. Vamos supor que eu também apurei créditos aqui nesse período, tá? Também tive créditos. Então, eu tive R$10 de créditos, de PIS e também mais 100 de COFINS. Então, nesse caso, qual que vai ser o meu saldo final deste período? Vai ser os 500, os 50, menos a soma do meu saldo credor, mais o meu crédito apurado no período. Então, ao invés de eu pagar 50, eu vou pagar 30, né? Ou eu vou indicar para o fisco, olha, na época eu paguei 50, mas eu deveria ter pago 30. Por quê? Porque eu tinha um saldo credor que veio do período anterior, mais esses créditos aqui que eu não aproveitei também neste período aqui, que é o 2 de 23, fevereiro de 23, tá? Deixa eu ver se ele foi na mesma formatação. Então, eu sempre tenho que demonstrar na minha FD essas composições que eu estou fazendo. Olha, fiz que eu tinha pago isso, mas na verdade eu deveria ter pago isso. E aí a gente vai fazendo essas composições. Vamos supor que aqui eu tinha, na verdade, R$10 de PIS e 100 de COFINS. Aqui, mais uma vez, o que resultou? Em saldo credor. Então, nesse caso aqui, se eu já tinha um valor baixo, trouxe um saldo credor e apurei mais créditos, eu fiquei de novo com saldo credor. Então, para esse período aqui, eu também não vou fazer PERDECOMP, a não ser que seja hipótese de ressarcimento. Então, eu vou trabalhar esse crédito com o próprio PIS e COFINS, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso material. Vou voltar aqui. Então, nós temos essas duas hipóteses e como eu coloquei aqui no material, entender isso vai mudar a estratégia para você entender como você vai utilizar isso com o CBS. O pagamento indevido maior, então a gente leva para o PERDECOMP Web. Também já temos aula lá na frente sobre isso, inclusive nessa oficina que eu comentei de insumos, eu tenho lá todo o passo a passo do PERDECOMP, né, um guia ali para você utilizar na hora que você precisar. Então, você vai fazer a revisão, a apuração do crédito, a retificação, né, dos arquivos, PERDECOMP e depois restituição ou compensação. E teremos aqui a atualização Selic. Já no saldo credor, pensando aqui em CBS, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que constituir todo esse saldo até 31/12, certo? Para quando virar a chavinha para a CBS em 1º de abril de 2027, a gente poder utilizar esse saldo para compensação com o CBS. Então, eu preciso que todo aquele saldo que eu montei ali para vocês, aquele mês a mês, ele esteja constituído lá nos registros 1100 e 1200 da EFD, para a gente conseguir utilizar esses valores com CBS. Seguindo aqui, eu deixei também nesse material, mas também já foi objeto de aula lá na frente, já falamos isso pelo menos em 3 aulas diferentes,
Mas gosto de lembrar que nós temos também outros créditos que precisam ser observados, porque tem tratativas especiais na transição para a CBS, como, por exemplo, o crédito de depreciação de ativo imobilizado e o estoque de abertura. Então, até aqui, eu tratei dos créditos escriturais das empresas optantes pelo lucro real. Mas a gente não pode esquecer que, com a chegada do novo IVA, o que vai acontecer? Então, chegou a CBS, a gente deixa, né, de apurar na sistemática acumulativa. Como assim? Com a chegada da CBS, mesmo a empresa que não é optante pelo lucro real, ou seja, que é optante pelo lucro presumido, ela poderá aproveitar créditos de CBS, porque tudo entra na mesma sistemática de apuração, pensando na não cumulatividade plena. Dito isso, nós precisamos lembrar que, se a empresa hoje ela está no lucro presumido e não apura créditos, e ela vai passar a apurar na não cumulatividade plena, ela tem direito ao crédito daquele estoque, que a gente chama de estoque de abertura. Então, as empresas que operam no varejo, no atacado, né, tem muito e-commerce também no lucro presumido, a gente vai apurar esse crédito para ela levar para essa nova sistemática de apuração. Esse crédito ele é bem importante, porque como muito provavelmente a alíquota de CBS será maior do que é aplicado hoje no lucro presumido para PIS e COFINS, as empresas vão sentir no bolso, né? Elas precisam desse crédito para a gente conseguir melhorar ali esse fluxo de caixa para o impacto não ser tão violento. Então, deixo aqui só para lembrá-los. E aqui, por fim, deixa eu vir para cá. Então, a gente tem que lembrar que a extinção de PIS e COFINS não apaga o seu passado. Então, a gente continua tendo prazo de 5 anos para aproveitamento de créditos. Então, mesmo lá em 2028, eu ainda posso voltar os 5 anos, né? E naquela fase ali que houve PIS e COFINS, eu posso aproveitar créditos. E a gente não pode esquecer também de ajuizar as teses tributárias relativas a esse período passado. Então, nós temos uma oficina de créditos de PIS e COFINS para compensação com o CBS, onde nós listamos todas essas teses que valem a pena, né, que a gente indica que sejam ajuizadas o quanto antes, para a gente não ir perdendo o período prescricional e para a gente aproveitar, então, tudo que fica para PIS e COFINS, ok? Então, aqui, deixa eu voltar aqui para a tela, é importante que a gente entenda, né, como que funciona essa constituição, essa apuração do crédito, principalmente o que eu coloquei na planilha, vou até voltar aqui, para a gente não esquecer dela. Então, você compreender essa sistemática aqui, né, de crédito, o que vai para o Perdecomp, o que vira saldo credor, o que fica dentro do arquivo, isso é extremamente importante para você entender o que pode ser feito com esses valores. Então, tudo aquilo que vira Perdecomp, pagamento em devida maior, pode ser utilizado hoje, né, ainda hoje, até a virada de chave para compensar com o próprio PIS e COFINS, IPI, e os outros tributos administrados pela Receita. Agora, o que vira saldo credor, aí ou a gente tem a hipótese de ressarcimento, ou a gente pode começar a formar esse pé de meia para levar para compensar com o CBS, que é o que veremos na próxima aula, como tudo isso vai funcionar na prática, como que a gente coloca essa informação na FD, como que nós lemos o que já tem na FD do cliente e como que a gente vai operacionalizar isso, qual é o mecanismo que a gente apresenta esse crédito e que ele vira compensação para o novo IVA. Bom, pessoal, vejo vocês na próxima aula e por aqui é só.